Salve! Estamos estreando o nosso programa Bate-Papo com Ivânia Martins. Aliás, este é o primeiro de muitos programas que você vai ter a oportunidade de não só assistir, como também a conhecer a proposta dos nossos convidados. E falando em convidados, hoje nós começamos bem, por sinal, além da candidata a deputada federal Ivânia Martins, que todos já conhecem, sabendo que ela é uma servidora pública, ela é escritora, ela é atuante na segurança pública e também mãe de autista. Vocês vão saber um pouco mais e também do nosso outro convidado, que é o Carlinhos DNH, vereador em Nova Iguaçu, pelo segundo mandato. Ele vem como candidato a deputado estadual, fazendo um programa de saúde, de assistência social maravilhoso em Nova Iguaçu. Vocês vão ver. E para analisar todo esse contexto, nós convidamos também o nosso amigo, professor, doutor, e ele é um jurista de mão cheia. Hoje ele é presidente do Sindicato Patronal de Hotelaria e Alimentação de Niterói. Gente, segure mais um pouquinho, voltamos já para começar. Sai daí, hein? Olá, pessoal, estamos novamente com o Bate-Papo com Ivânia Martins. Ivânia Martins é a nossa deputada federal. Ela é funcionária pública, escritora e também mãe. Luta como ninguém pelas causas das crianças com deficiência, pelas causas da mulher que geralmente se sente coagida, se sente perseguida pela violência, não só doméstica, mas no âmbito geral. E ao lado dela temos aqui o Carlinhos BNH, maravilhoso, deputado estadual, uma pessoa que não para, estava até comentando agora aqui há pouco, é impressionante, às vezes eu fico seguindo ele pelo Instagram e sempre à noite eu procuro uma foto que eu nunca acho, a foto que deixa ele com a língua de fora, assim, cansado, porque ele não se cansa, é uma pessoa que, gente, é um exemplo. E aqui ao meu lado tenho Alexis Japiaçu. Ele é uma pessoa jurista, formado pela PUC, e, aliás, a formação dele... Sou formado pela UF. Pela UF também, né? Sou formado em Direito pela UF. Isso, pela UF. Pós-graduado e mestre em Direito Empresarial. Exatamente. E pós-graduado pela PUC em Gestão Pública. Tá vendo? E ele teve também já a passagem pelo Banco do Brasil, onde ele honrosamente fez um trabalho maravilhoso. Trabalhou, né, no Congresso Nacional. Porque o Brasil, gente, quando eu falo é Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro. Tá? E no Congresso Nacional também, trabalho realmente que deixou saudades. E ele hoje está aqui conosco, mediando, comentando e trazendo, abrilhantando mais esse bate-papo que vocês vão ver agora. É com vocês. Bom, pessoal, é um assunto polêmico, porém necessário. Aqui não se ataca ninguém, nós respeitamos ambos os lados, porque a nossa meta é em frente, nem para a direita, nem para a esquerda, e o bom resultado é o que nos interessa. E é isso que o povo espera. Agora, o crescimento da economia informal mundial, eu me refiro mundial, tem gerado uma certa dificuldade para os trabalhadores informais e até mesmo os formais, com carteira assinada e tudo, em termos de segurança social. E isso engloba a saúde também, é claro, e o ordenamento urbano. Isso é muito importante, gente, porque ele é o primeiro. E falar em ordenamento urbano, vamos aqui, em primeiro lugar, na opinião de vocês, quais são as políticas públicas
ideais para a saúde, a segurança e que também voltem o olhar para o ordenamento urbano, que muito pouco se fala, certo? Eu vou pedir a gentileza, eu vou começar aqui pelo nosso Alexis Japiaçu. Doutor, por favor, dá uma explanadinha e vou passar em seguida aos nossos deputados. Por favor. Olá, pessoal. Esse é um tema extremamente complexo, né? Sim. Tenho certeza que os nossos candidatos aqui a deputado federal e a deputado estadual, né, vão tirar de letra esse assunto. A economia formal mundial é um problema mundial, mas ele se concentra, tem diminuindo no mundo e se concentra na América Latina, ela tem aumentado. Ou seja, nós estamos inserindo nesse contexto na América Latina. Certo. Né? Então, o Brasil tem essa informalidade. Certo. E, como bem falou o Theo, isso tem reflexo, isso é um reflexo da questão do cuidar do povo. Né? Isso é uma história pretérita, né, lá do passado, do cuidar da população. Aí nós estamos vendo a saúde, a assistência social, a sociedade desmantelada. Né? Então, o que você, Ivânia, num contexto federal, dentro de um contexto macro, né, o que você pensa sobre a questão da segurança social, da questão da saúde pública e falando brevemente sobre o ordenamento, né, sobre o ordenamento urbano, que é tão importante nessa organização toda. O que você pensa a respeito? Qual o seu olhar sobre isso aí? Então, o meu olhar sobre essas questões é lógico no âmbito nacional, mas nós temos aqui o caos instaurado no estado do Rio de Janeiro. Então, eu não posso deixar de falar isso. O que ocorre? Nós temos no estado do Rio de Janeiro uma grande falha no quesito ordenamento urbano. Porque quando você não tem um ordenamento urbano, você não tem uma boa segurança. Quando você não tem uma boa segurança, você acaba tendo aí conflitos com a questão da economia e assim sucessivamente a questão no âmbito social principalmente. Eu acredito que na questão no regional, âmbito estadual, regional, sim. O nosso deputado estadual ele vai poder, não sei se explanar um pouco melhor. Entendeu? Explanar um pouco menor sobre essa questão. Fato é, o ordenamento urbano ele precisa estar aqui, porque através disso vem a nossa segurança, vem o assistencialismo e aí para a nossa economia girar. E a segurança por si trabalhar, né, de forma ordeira. Caso isso não aconteça, infelizmente a gente fica estagnado. Só fazer um parênteses que eu esqueci na abertura. Olha ali. Para quem não sabe, o deputado Carlinhos BNH, ele foi vereador muito tempo em Nova Iguaçu, segundo mandato, ele exerceu 2 mandatos em Nova Iguaçu e fez um trabalho maravilhoso. Está lá para quem quiser ver, tá bom? Rasgo o elogio mesmo, porque eu sei que ele trabalha. Vai lá. É contigo, deputado. Quando a gente está nesse assunto aqui, foi abordado, somente no estado do Rio de Janeiro, a gente falou no estado, eu falo da minha cidade, de Nova Iguaçu, a gente precisa urgentemente mudar essa forma, principalmente quando a gente fala de ordenamento urbano, a gente fala também de crescimento urbano. Crescimento urbano. O estado do Rio de Janeiro é um estado com a grande parte ocupada por comunidades, tá? Comunidade que é residente de família carente, que não tem condições nenhuma de estar morando naquele local. Isso também afeta o crescimento da população de rua, tá? O crescimento da população de rua. A gente sabe que no Rio de Janeiro a gente tem um número elevado de população de rua. Aí essa população, a gente precisa que tenha um trabalho da assistência social, mas tem que fazer um trabalho mais próximo e aquele trabalho mais efetivo, de não simplesmente a gente fazer aquele costume que se tem hoje na cidade, estou falando do meu estado, eles têm o costume de cuidar dessa população de que forma? A gente levando alimentos,
levando às vezes lanchonete. O que na verdade não funciona, né? Não funciona. Funciona naquele momento, naquele minuto. O que você tem que fazer é emergencial, né? Tem que fazer um levantamento para entender a família. Sim. Conhecer a família, ver lá na raiz onde vem o problema. É na base. Isso aí na base. A gente matar esse problema ali, tem que se discutir com uma política para realmente atacar na raiz do problema. E um acolhimento real. Um acolhimento diferenciado. E a gente vê também, quando a gente fala na parte da própria saúde, eu acho que tem que ter uma ideia melhor, que quando a gente fala de saúde, a gente fala de Constituição, que a saúde é o direito de todos. Sim, né? sim, É o direito de todos, está na Constituição Federal. Então a gente precisa fazer uma saúde igualitária, uma saúde que atenda realmente na ponta da forma que precisa. Né? É uma tristeza muito grande a gente ver, por mais que a gente tenha que veja os esforços daquelas pessoas competentes que estão ali à frente para tentar resolver o problema, mas a gente vê a parte carente sofrendo muito com isso. Então tem que se sentar, ter um planejamento diferenciado, debater com pessoas que dominam aquilo ali realmente com seriedade, que sabem o que vão fazer ali à frente daquela parte ali, para que a população que mais sofre não seja atingida, não é verdade? Por verdade. Então, me permita até... Por favor. Complementar. Gostaria de saber o seu olhar sobre isso. É uma coisa que você, Ivana, eu tenho certeza, porque você já comentou comigo isso, você sabia que o IBGE não faz um mapeamento dessa população de rua? Erradamente. Como o IBGE ele tem uma importância para a gestão pública tamanha que sem a informação estatística você não faz nenhum planejamento. Até mesmo porque até mesmo porque quando a gente fala da população dos moradores em condições de rua, né, ali a gente tem que fazer esse aumento e também oh Deus, fugiu aqui. Enfim, a gente tem que olhar porque, assim, nós temos ali possivelmente 85% da população que estão ali por falta de recursos, por necessidade. E temos também aqueles que estão ali para poder trazer o mal para a população local, tá? Que é aquele que desce com a suposta droga para repassar, é aquele que está ali a qualquer custo tentando... Uma triagem tem que ser feita, né? Sim, tem que fazer uma triagem, porque nós temos ali crianças, e assim, quando você olha aquelas mães, aquelas famílias, aquelas criancinhas, às vezes a gente passa pequenininha, dormindo ali naquele relento, e temos essas pessoas, mas também nós temos aqui a questão do que é marginalizado. Eu vou falar português claro para os senhores, porque eu não tenho outra palavra para isso. É aquele cidadão que ele tem casa, ele tem família, mas ele resolveu que ele prefere ir para ali para tentar destoar e virar a cabeça de alguns, o que, graças a Deus, muitas vezes não consegue. Mas com isso, ele traz insegurança para a população local. Sim. Ele também traz essa insegurança. Então, é necessário haver essa triagem junto a esse mapeamento para que, através disso, nós possamos fazer um verdadeiro acolhimento de quem quer ser literalmente acolhido. E também tem essa questão, né? E aí? Isso, doutora Alex, eu ia perguntar justamente sobre esse aspecto, sobre o seu olhar a respeito, o que deve e o que pode ser feito? O que você acha? Aquilo que nós temos conversado, né, em algum momento. A primeira coisa, o censeamento, ou seja, o IBGE atuando nessa população é extremamente importante. Por incrível que pareça, nós vamos falar um assunto aqui que dói ao coração, porque todos nós somos e trabalhamos. Você, como um político atual, né, trabalha, Ivânia tem uma política social também muito forte de ajuda. A gente sabe que a gente precisa ajudar aquele momento, aquela pessoa. Mas e outras pessoas também, que são fraternas e são sensíveis àquela situação de rua, acabam, Theo, por muitas vezes, tentando praticar o bem, mas a praticam o mal. Sim. Porque hoje nós estamos vendo uma indústria fraterna que vão dar o apoio em loco a essas pessoas que
atrapalham o serviço social a fazer um trabalho profissional. É porque cai para o coitadismo. Na também. verdade, na verdade, me desculpa, doutor, eu vou só intervir aqui um pouquinho. Na verdade, essas pessoas, esse cidadão que eles pensam que estão ali fazendo bem, e infelizmente eles não estão, porque eles estão levando ali um vício para esses. Ele tá fazendo, mas ele faz porque ele não está vendo uma assistência social de verdade fazendo um trabalho. Então, se nós tivéssemos uma assistência social que verdadeiramente acolhesse, isso não deveria acontecer. Isso aí, isso é o que eu ia complementar. Você falou perfeitamente, Vânia. Você está muito fechada nessa questão, você está realmente afiada nesse assunto. Então, ela lida com isso. Todos os dois lidam com isso. Dois Vocês aqui, sentem, então, sentem isso na pele. A assistência social ela está aqui, mas se tem alguém atrapalhando, enfim, comparável às milícias. Né? O Estado polícia não consegue atuar, entram as milícias. Está errado, o desvio. Aí na assistência social não é diferente. Então, se as pessoas que são fraternas tentam atropelar, porque existe uma carência profissional na assistência social. Muito programa realmente de acolhimento e preparação para a reinserção daquela pessoa na sociedade. Porque a grande maioria que está na rua, esse é um dado que o nosso ouvinte tem que saber. Sim. E eu tenho certeza que vocês sabem. Mas a grande maioria, ela vem de problemas familiares. Exatamente. Por isso, bem disse que o nosso deputado estadual, o mal ele tem que ser tirado pela raiz. Nós precisamos mapear, é aquilo que você falou, pegar as famílias, né, e entender o que está acontecendo ali. Aí é onde quem entra aí, além da assistência social de verdade, uma assistência social com pessoas já capacitadas, com equipamentos existentes literalmente, além disso existe o quê? A educação, que precisa de um trabalho em conjunto com eles. Porque se não tem esses dois trabalhos para essa família, como bem disse o nosso deputado, isso também eles não vão conseguir chegar lá. Porque a escola, eu costumo dizer muito isso, ela ensina, mas a família é necessário educar. Mas tem família que não tem essa condição de educar. Então, o que nós precisamos fazer? Triar, verificar o que acontece nessa família, quais são as necessidades dessas famílias e tentar levar essas famílias para dentro de um treinamento para que elas possam saber lidar com algumas situações que nós vemos no dia a dia e muitas vezes eles não conseguem resolver. Deputado, tem uma situação... É importante aqui, acontece, eu tive a oportunidade de ir até o Ministério da Cidadania, em Brasília, e muitas orientações peguei lá, que essas orientações têm que chegar na assistência social do município, dos outros estados. Para isso a gente precisa muito de você lá, em Brasília, para quê? Para que realmente façam com que eles enxerguem dessa forma e tragam as assistências sociais dos estados para que um congresso, uma reunião, para que eles saiam dali com a mesma ideia. Porque em cada local se faz um trabalho diferente. Perfeito. E tem que ser um trabalho único. Você está me entendendo? O Ministério da Cidadania ele tem muitos benefícios que não chegam à população pela falta de informação. Isso aí. Mas a falta de informação, na verdade, ela vem... A verba tem e a verba chega. Resta saber como é que os nossos executivos municipais estaduais estão usando. Entendi. Né? Porque usar com equipamentos, desculpa a expressão, quem me conhece vai saber que essa é a minha forma de falar. Usar com meia boca, isso não vai resolver nada. Então, assim, o que nós precisamos também é trazer, de fato, o que você falou, mas trazer, sim, eu vou estar lá, Carlinhos, e nós vamos fazer um trabalho em conjunto. Nós estamos aqui para fazer isso, mas nós precisamos também conscientizar os municípios de que eles também precisam fazer esse trabalho em conjunto com a gente. Né? Porque não adianta a Ivânia Martins pegar lá uma emenda, trazer e falar com ele, trabalha aqui essa questão social, e chegar aqui, ele fazer essa meia boca. Por favor, nisso que você falou, voltando à questão da educação. Carlinhos,
qual a posição do IDEB do teu município? 87º. Olha só, gente. De 92 municípios no estado, Nova Iguaçu está na 87ª posição do IDEB. Entendeu? Isso é alarmante. É terrível. Aí entra uma discussão, Theo. Eu estava no Congresso Nacional, né, na Câmara Federal, na verdade, e lá estava se discutindo sobre o Bolsa Família. Na época era o Bolsa Família. Aí eu fiz uma intervenção no grupo técnico e falei o seguinte, olha, por que o Bolsa Família não sai da Secretaria de Assistência Social e vai para a Secretaria de Educação, e a Secretaria de Educação vai abarcar assistentes sociais e psicólogos para cuidar de uma célula máter da sociedade. Seria mais indicado. Qual é a célula máter da sociedade? Vocês dois Família. A família. Exatamente. Então, quando o assistente social está dentro de uma escola, cuidando daquele aluno, ele vai saber quem é o pai, quem é a mãe, como é que é a situação familiar dele, aí ele entra naquilo que você muito bem falou. Você sai desse conto de fada de que faz a mentirinha de assistência social. Trabalha da raiz e a raiz, para cima. a raiz é a célula máter, chama-se família. Família. Não é possível que nós tenhamos uma população carcerária de 80% entre 18 e 29 anos de idade. Não é possível. Sim. A nossa população carcerária aumentou vertiginosamente. Aí lembra a palavra do velho Darcy, que é apartidária. Nós vamos gastar, se nós não investirmos na educação, nós vamos gastar mais com presídios do que com a educação. E hoje é uma realidade. Nós devemos construir mais escolas e menos presídios. É isso aí. Então, vereador, você sente na pele um município que tem o 87º índice do indicador de desenvolvimento da educação básica. A sua população urge pela sua intervenção nesse assunto que você tem. Está na sua pele. Está na sua pele. Sim. E você precisa desse apoio federal para que essas emendas, ou esse trabalho, ou esses recursos que você sabe que está parado lá no Ministério, que a Ivânia possa fazer esse empuxado. E você jogue para o seu município e os municípios vizinhos ao qual você tem atuação e uma forte atuação. Entendeu? Recursos nós temos. É gestão. Isso é importantíssimo. Você tem uma noção clara, está aqui. Você falou, já sabe, o meu índice é o 87º. Um dos últimos. Mas também não se sinta também o município de Nova Iguaçu sofrido com isso, não. Não. Porque o município que mais gasta em educação no Brasil é o município de Niterói. Mas sabe qual a posição dele no IDEB estadual? 44ª. Então, nem sempre dinheiro é a solução. Exatamente. É gestão. Gestão é a solução. Gestão é a solução. Supervisão é a solução. Sim, então, mas Ivânia pode apoiar isso? Pode. Ivânia pode apoiar isso? Pode. Mas eu entendo que o governo federal ele deve criar uma questão do... Vocês me desculpem. Vocês devem... nós devemos criar uma questão de supervisão a partir do momento que foi gerado uma verba destinada para esses fins. Eu acredito que o governo federal ele também tem que criar uma supervisão para aquele local, para entender como o município está fazendo e se está fazendo. Na maioria das vezes, o governo federal ele envia e aí a gente não sabe como está funcionando. Você está querendo falar, sabe de quê? Avaliação qualitativa. Possível. A qualidade da Isso, produção. justamente, seria a minha terceira pergunta. Muito se faz, aliás, muito se falam sobre isso, aquilo, que realmente. Agora me diga uma coisa, o que pode ser feito e será que isso realmente pode ser feito? E como poderia ser feito? Pode ser feito. Por favor. Só um parênteses aqui. A deputada ela atuou muitos anos no segmento de ordenamento urbano, segurança pública, social, saúde, tá, 26 anos. Por isso, ela é servidora pública concursada e sempre deu a cara ali para bater. Então, ela sabe muito bem
ficamos como ali o Carlinhos de frente, BNH né? sabe, assim e como ele, que também é o doutor e professor Alexis Zupiaçu conhece. Então, nós estamos aqui com um time. Preste atenção, que vem mais coisas por aí. Por favor, doutor. Bom, a questão da saúde, eu vi dentro da Secretaria de Estado de Saúde Primeiro que a Secretaria de Estado de Saúde ela não tem uma gestão profissional, ela tem uma desorganização na própria Secretaria, né? Ela precisa passar por uma reorganização muito grande. OS administrando hospitais que, na verdade, não funcionam, porque a organização social entende-se como... Entende-se não, legalmente falando, são organizações que não devem ter lucro. Mas, pergunta, por que tantas organizações sociais querem estar administrando hospitais públicos? Qual o fim disso? Qual o objetivo disso? Será que é realmente... propostas, né? Será que realmente fazer um trabalho social? Não vejo dessa forma e não vi dessa forma, né? Nós tivemos escândalos agora na questão da saúde, né? Na saúde, o governo federal, na pandemia... Foi no momento pandêmico. No momento pandêmico, mas isso já vem historicamente. Não foi de agora, só explodiu agora. Não se esqueça que a saúde era o segundo maior orçamento do Brasil e de todos os estados. Exatamente. Né? Porque é destinação constitucional. Né? Então, nós temos um percentual que é o segundo maior orçamento do Estado, né, deputado? E na União a mesma coisa. Qual o problema nessa situação hoje? Nós não temos uma política, né, definida. Exato. Definida. Mas você fala assim, parte pelo governo federal? Sim. Não dá. Porque o governo federal, a saúde pública, ela foi definir o seguinte: alta complexidade, governo federal. Baixa média complexidade, governo estadual. E baixa complexidade, governo municipal. Beleza. Você vai para dentro dos municípios, eu não tenho um médico de família, que é um excelente programa. Você deve sentir isso lá, né? Que está desalentado. Né? Então, e falo mais um indicador muito importante, que os hospitais públicos e privados, 90% dos pacientes que chegam nesses hospitais não são casos de emergência e nem urgência. São matérias de tratamento. Então, nosso deputado aqui está um pouquinho acima do peso, né, deputado? Tá. Como eu também estou acima do peso. Então, eu falo o seguinte... Eles não vão falar isso de mim, né? Não. Porque você... Gente, ela trabalhou com segurança pública. O medo é grande. Então, deputado, imagina o seguinte, que a sua população, se fizer o examezinho de sangue, que é básico, que não custa R$5, não custa R$5, você fazer um exame básico, completo, exame de sangue, né? E identificar que você tem um problema acima do peso, que vai te causar um problema cardiovascular, um derrame, né? Antes de ter o derrame, para que você pare, você receba esse tratamento. O problema é que a nossa população está sendo arrastada para o final, que é o caso, a consequência do mau tratamento. Aí fica lá E os governos federais? O governo federal, do modo geral, que tem a alta complexidade, tem uma fila de espera gigante, que é movida politicamente. Não é movida tecnicamente. É uma pena, né? Não estou falando. É uma pena, isso é uma pena. Então, Ivânia, eu acho que... O que você entende que nós possamos, diante do que a gente está contextualizando aqui, fazer para melhorar ou chegar à saúde pública em alta complexidade, que é o seu foco, né? Para a população realmente precisa. Você faz pergunta na população geral, todo o país, ou você faz população no como um âmbito todo. estadual? A população Como um todo, como um todo. Que você falando do Rio de Janeiro, o teu projeto é lei federal. Sim. Correto? Então, Sim. O que atinge o Rio, você pode pegar a experiência do Rio, que na verdade, como você já tinha falado, a grande abertura disso aí, né? Exatamente. O que ocorre? A gente tem projetos aí, né? Inclusive tem um projeto excelente vindo aí pra gente, a questão que com essa questão pandêmica as pessoas ficaram doentes, muito mais doentes ainda.
né? O psicológico dessas pessoas ficou muito abatido, porque ali gerou-se separação, gerou desemprego, gerou as pessoas, né, em cárcere, né? Foi necessário? Possível. A gente pode avaliar se foi ou não? Não, eu não sou da saúde, eu não sou médica, então eu não vou avaliar, os médicos podem avaliar. O que me cabe é sim trabalhar em conjunto com o Estado e o município para ver a necessidade deles e trabalhar com o governo federal, trazendo, né, vendo no âmbito da complexidade, trazendo para o Estado e município um trabalho para que eles possam, de fato, fazer um trabalho de dignidade para a população. Você quer ver uma coisa? De resgate. Você quer ver uma coisa? Eu respeito a população, principalmente. Você quer ver uma coisa? Eu fiquei muito tempo na Rússia. E quando lá não tem um plano de saúde, porque quando você chega num hospital lá para ser atendido, é como se você tivesse um Copadó aqui. A saúde lá é incrível. Perfeito. Entendeu? Então, assim, nós podemos usar como modelos, é lógico, porque na vida eu aprendi que nada se cria, tudo se copia e se ajusta. Então, se eu posso me capacitar, viajar em outros países, verificar, trabalha dessa forma, vamos trabalhar dessa forma, chamar o meu governo federal, poxa, nós podemos propor isso para o município, para o estado tal, vamos conversar, vamos trabalhar isso junto. Então, essa é a proposta em que nós temos aqui, eu tenho essa proposta de trabalho junto ao deputado estadual, Carlinhos BNH, que já vinha fazendo um excelente trabalho no município, mas ele precisa de mais recursos. E esse recurso vem de onde? De onde você bem falou, do federal, que é o que trata da autocomplexidade da saúde. A deputada Ivânia Martins, ela fez um curso de economia financeira na Rússia. Só para o pessoal entender mais, por favor, você. O importante aqui, só pegando esse gancho da Ivânia, quando a gente fala de emergência, atenção básica, se a gente tiver uma atenção básica de qualidade, perfeito, tá? Não vai afetar a emergência. Do jeito que afetar. É verdade. Eu vivo na cidade, Nova Iguaçu. Bem colocado. Em Nova Iguaçu, lá tem os PSF, né, o Saúde da Família. Isso é um projeto do governo federal para o Ministério da Saúde, e que existe os médicos que atendem, direcionados, só atende as áreas cadastradas, tá? É um problema que se enfrenta lá na cidade. Tenho certeza que outras cidades também que têm esse projeto também enfrentam esse problema, porque os próprios agentes de saúde que fazem esse mapeamento são as ruas cadastradas onde os médicos fazem o atendimento. Então, hoje se encontra um problema seguinte: vamos supor que o bairro ele tem 20 ruas, dessas 20 ruas, vamos botar que 6 estão cadastradas. As outras 10 ruas, dessas 10 ruas, desculpa, vamos botar que 5 estejam cadastradas. As outras 5 não estão cadastradas. Como é feito isso? Aí, o que acontece? Aí eles criam um médico... Para as não cadastradas. Isso, para as não cadastradas. Eles criam um mestre de demanda livre. O que é esse mestre da demanda livre? Ele atende 20 pacientes na demanda livre. E você acha que isso funciona? Não. Quando você vai lá atender, você atende. Eu atendi a Dona Maria. A Dona Maria, ela precisa de um exame. Você tem esse equipamento? Não tem. O que eu tô te falando aqui? Esse próprio programa de saúde da família, que é o PSF, tem que ser revisto essa forma de distribuição. Porque você tem um número menor de agentes, a gente de saúde atende 700 pessoas mês. E o que eles podem fazer com isso? Então, eles têm uma dificuldade no deslocamento, porque lá, como existe em outros municípios, áreas urbanas, que uma residência é distante da outra, entendeu? E muitas vezes essa residência que é distante não consegue ter o atendimento. Aí a pessoa que mora naquela rua distante, que não é cadastrada, ela vai no posto no dia do atendimento para tentar ser atendida, e o médico fala: não vou atender porque ela não é cadastrada pelo agente de saúde, então ela fica sem atendimento. Aonde o município entra nisso, ele entra na humilhação. Tem esse problema, é isso aí. Então a gente que veio de baixo, a gente sente isso na pele. Você acha que ele não sente isso? Porque é um cara que não veio de berço. É isso mesmo. Ele não veio de berço. Ele veio desse povo.
Então, se nós viemos, só nós viemos, nós sentimos isso na pele. É isso que precisa então, assim, ser eu vou sempre... dizer, a questão de eu estar falando aqui de moradores de rua, porque para quem não sabe, um dia eu já morei na rua. Eu fui obrigada a morar na rua. No qual eu também posso bem deixar claro aqui que morar na rua não significa que você precisa se vender, usar droga, tá? E nem fazer nada de crime, cometer crime algum. Né? Eu sou prova viva disso, eu tive que morar na rua, não tinha onde conseguir. Então, assim, a gente viveu na pele. Esse cara viveu isso na pele. Ele está ali o dia a dia com a população, porque ele não foge das atribuições dele. Tanto que ele está vendo aqui as condições. Então, não adianta ter um médico de família, Carlinhos, se eu chego lá... E o médico, ele é obrigado, porque foi se colocado lá esse regulamento para ele, isso não é lei. Possivelmente alguém criou um regulamento, olha, você só atende aqui o fulano da área B e da área C. Aí chega lá o da área D. O que aquela pessoa é? Ela se sente humilhada. Ela não se sente acolhida. Verdade. Nós devemos sim trabalhar e nós vamos trabalhar para mudar isso aí. E chegou, vai ser trabalhado. Pô, tem necessidade? Se você não tiver medicamento no local, porque muitas populações, eles não têm condição para comprar um medicamento. Sim. E aí é onde entra também a economia e o desemprego. Eles não têm condição para comprar condição. Aí chega lá, suponhamos que o médico atendeu e passa um exame, o olho da cara. Você sabe que no Brasil é tudo muito caro. Sim. Então você passa um exame, onde é que ele vai fazer esse exame? Lá você não tem, você tem? Você tem equipamento? Como pagar? Sim. É importante frisar que também o doutor e professor Alexis Zapiaçu, ele é presidente do Sindicato Patronal de Hotelaria e Alimentação de Niterói. Então, ele está acostumado a lidar com esses índices, fora que ele presencialmente... São 22 municípios. Né? E ele acompanha isso, tá? Então, eu gostaria agora de deixar expor. Ivânia, você tocou um ponto primordial, acolhimento. E você fala da gestão. Perceberam que como vocês estão em sintonia? Sim. Ou seja, acolhimento e gestão. Essa é a proposta. O problema, no teu caso, é gestão. Sim. Que nem sempre é feito por profissionais adequados. Mas por quê? Porque a prefeitura não tem condição de bancar profissionais para isso. Essa é a verdade. E por quê? Nós vamos entrar numa outra seara que tem causado um problema no Brasil. Por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, segundo dados pretéritos lá atrás, mas com certeza não mudou, nós precisamos de 18 mil médicos formados por mês. Desculpa, formado por ano no Rio de Janeiro. Sabe quanto nós formamos? 12. E esses 12, por muitos, são feitos pelas universidades federais. Sabe onde eles vão trabalhar? A rede privada. E a rede pública fica carente. Esquecido. Duvido que o teu município tenha todas as especialidades, todos os médicos especialistas à disposição. Isso entra... Aí o que a Ivânia falou, é uma humilhação. Um cidadão que não foi cadastrado por uma questão de gestão e, ao mesmo tempo, isso está fora da estrutura... Um suposto regulamento, né? Erroneamente. E aí entra aquela questão do que a gente fala. Isso já não está fora do âmbito municipal. Porque a arrecadação do município ela é pequena e ela não consegue pagar um salário do médico. Não consegue. Infelizmente, o médico residente aí, ele sai com quase um salário. Mal está terminando residência. O médico, às vezes, me desculpa te interromper, ele precisa, às vezes, trabalhar em 4, 5, 6 locais diferentes, porque o médico, assim como professores, não são os que deveriam ser mais reconhecidos no Brasil, junto à segurança pública, eles não são reconhecidos.
Eles são reconhecidos. Por não são reconhecidos, não tem um salário digno. E aí eu chego para você, e às vezes aquele médico ele chega no hospital para atender, já exausto, porque ele está saindo de outro plantão, é um outro ponto que a gente deve tocar, porque o cara tem família também. Ele estudou anos após anos, e quando ele chega naquilo ali também, ele já está exausto, porque ele está tendo que vir de vários outros plantões. E aí eu vejo aí algumas pessoas, alguns vereadores, você me desculpa, você já foi até vereador, chegar lá e vou fiscalizar aqui, e às vezes ele tem 1 horinha de descanso, que é direito dele. É direito dele. E exatamente nessa hora chega a população. E, infelizmente, a nossa população, para atender, ela é imensa. É imensa. Então, ela vai chegando, vai se cruzando, e aí tem um médico ou 2 só, o município ele não investe nessa questão de saúde. E aí, o que acontece? A população chega ali e acha que tem que atender correndo, né? Não é um caso de emergência, mas ele quer ir para aquele hospital, porque aquele hospital também tem um equipamento, e são poucos, né, no estado do Rio de Janeiro, mas ali eu vou fazer o exame e tal. Só que ele chega lá, tá cheio. E aí aquele médico tá lá exausto, que eu vou sair de uma cirurgia, ele precisa respirar também. E aí ele não consegue respirar, porque quando ele vai respirar, me chega lá o vereador e vou fazer a sua fiscalização para fazer a sua politização. Então é onde eu vou tocar nesse assunto mais uma vez, a segurança pública, a saúde, essa questão, nós devemos trabalhar eles sim, mas nós devemos despolitizar, porque aí eles vão trabalhar de verdade. Urbano. Exatamente. Deputada, eu vou pedir a gentileza, a permissão de vocês para fazer um intervalo. Já a gente volta, tem mais, não sai daí.